Olá! O objetivo desse material é criar diretrizes para a etiquetagem do nível de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicos, utilizando sempre como referência o alcance do nível A de eficiência. Para obter a etiqueta, você pode seguir dois métodos. O primeiro deles é o método prescritivo, que utiliza equações para o cálculo da classificação de eficiência energética da edificação. O segundo é o método de simulação, que utiliza modelagem computacional para tal classificação. A utilização de um desses dois métodos resultará na obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, ENSE, que poderá ser adquirida em duas fases. Uma delas é durante a fase de projeto, onde as maiores decisões da edificação são tomadas. A outra é após a edificação construída. Existem 4 tipos de etiquetas que podem ser solicitadas. A primeira é a ENSE Geral de Projeto, que leva em consideração os 3 sistemas da edificação avaliados no processo: envoltória, iluminação e condicionamento de ar. A segunda é a ENSE Parcial. É aquela que avalia de forma independente os 3 sistemas, gerando apenas classificações desses sistemas avaliados. Essa categoria pode ser obtida das seguintes formas: somente a envoltória, envoltória e iluminação, ou envoltória e condicionamento de ar. A terceira categoria é a ENSE de simulação, que é obtida durante a fase de projeto, quando se opta pela utilização deste método. Após a conclusão da obra, você deve solicitar a ENSE de edificação construída. Essa etiqueta somente pode ser solicitada depois de concedido o alvará de conclusão da obra ou comprovadas as ligações definitivas para o fornecimento de energia elétrica e gás combustível pelas respectivas concessionárias. Antes de explicarmos a avaliação de cada sistema da edificação, é preciso chamarmos atenção para alguns pré-requisitos aos quais a edificação deve atender. Primeiramente, os pré-requisitos gerais, que são os pré-requisitos mínimos ao qual a edificação deve se adequar para que esteja apta ao processo de etiquetagem. São eles: circuitos elétricos separados de acordo com o seu uso final, aquecimento de água. No caso de edifícios em que a demanda de água quente seja maior ou igual a 10% do consumo total de energia, como clubes, academias, hospitais, restaurantes ou edifícios de uso misto, deve-se comprovar a parcela de água quente atendida por sistemas de aquecimento eficientes, como coletores solares, aquecimento a gás, bombas de calor e caldeiras a gás. Para o alcance do nível A, é necessário que 100% da demanda de água quente seja atendida. Isso quando o pré-requisito é aplicável à edificação. Além dos pré-requisitos gerais, existem os pré-requisitos específicos de cada um dos sistemas, que serão explanados mais adiante, juntamente com o sistema onde se encontram. Agora, demonstraremos como é feita a aplicação do método prescritivo. Por esse método, 3 sistemas de avaliação são levados em consideração: a envoltória, que representa 30% da avaliação final, o sistema de iluminação, que também desempenha 30% da nota, e, por fim, o sistema de condicionamento de ar, que, por sua vez, equivale a 40% do total da classificação da edificação. Começaremos pela envoltória, que se trata dos elementos construtivos externos à edificação e acima do nível do solo, como paredes e cobertura. Nesse sistema, temos 3 pré-requisitos específicos. São eles: transmitância térmica,
Neste pré-requisito, devemos considerar a transmitância térmica da cobertura e das paredes. Na transmitância térmica de cobertura, o COB, para as zonas bioclimáticas 1 e 2, seu valor não deve ultrapassar a 0,5 watts por metro quadrado Kelvin em ambientes condicionados e 1 watt por metro quadrado Kelvin para ambientes não condicionados. Já para edificações que se encontram nas zonas bioclimáticas 3 a 8, o valor deve ser 1 watt por metro quadrado Kelvin para ambientes condicionados e 2 watts por metro quadrado Kelvin para ambientes não condicionados artificialmente. A transmitância térmica de paredes externas, o PAR, também varia conforme a zona bioclimática. Para as zonas 1 e 2, esse valor não deve ultrapassar a 1 watt por metro quadrado Kelvin. Para as zonas 3 a 6, 3,7 watts por metro quadrado Kelvin. E nas zonas bioclimáticas 7 e 8, a capacidade térmica é levada em consideração nesse pré-requisito. Caso sua parede tenha uma capacidade térmica menor do que 80 kJ por metro quadrado Kelvin, o valor da transmitância não deve ultrapassar 2,5 watts por metro quadrado Kelvin. E se o valor da capacidade térmica for maior que 80 kJ por metro quadrado Kelvin, a transmitância deve ser menor que 3,7 watts por metro quadrado Kelvin. O segundo pré-requisito são cores e absortância térmica. Absortância térmica é a quantidade de radiação solar incidente absorvida por uma determinada superfície. No RTQC, este é um pré-requisito para as zonas bioclimáticas 2 a 8, onde a utilização de materiais de revestimento externo de paredes deve possuir absortância solar baixa, alfa menor que 0,50 do espectro solar. Já na cobertura, a utilização de cor de absortância solar baixa, telhas cerâmicas não esmaltadas, tetos jardim ou reservatórios de água. O terceiro e último pré-requisito específico da envoltória é a iluminação zenital. Caso existam aberturas zenitais, a edificação deve atender ao fator solar de acordo com o percentual de abertura zenital, PAZ, conforme a tabela 3.1 do RTQC, que está sendo mostrada no vídeo. Para edificações com PAZ maior que 5%, é necessário que se utilize o método de simulação. Para o procedimento de cálculo da envoltória, são necessárias determinadas informações do projeto, tais como percentual de abertura de fachada, ângulos horizontais de sombreamento, ângulos verticais de sombreamento, fator altura, fator forma. Todas as definições e indicações de cálculos podem ser encontradas no RTQC. Com tais dados em mãos, partiremos para os procedimentos para a determinação de eficiência. Para a determinação da eficiência da envoltória, é necessário que sejam calculados os índices de consumo da edificação. Tais cálculos são feitos a partir das equações 3.3 a 3.12 do RTQC. O primeiro passo é determinar se a edificação possui mais ou menos de 500 metros quadrados. Após a verificação, aplicar as equações conforme a zona bioclimática em que se encontra. A aplicação da equação será feita 3 vezes. A primeira, para os dados reais da sua edificação, aqueles que você mesmo calculou. A segunda é para descobrir o índice de consumo máximo da edificação, caso fosse nível D. Ou seja, o limite entre o nível D e o nível E. Por fim, a terceira aplicação é para o cálculo do índice de consumo mínimo da edificação, ou seja, o mínimo que a edificação consumiria com a volumetria que apresenta.
Os parâmetros para os cálculos do IC máximo D e o IC mínimo podem ser encontrados nas tabelas 3.2 e 3.3 do RTQC. Após calculados os três índices de consumo, utiliza-se a equação 3.13 para encontrar a divisão I, ou seja, a divisão de um nível de classificação da edificação. Com esse valor em mãos, utiliza-se a tabela 3.4, na qual você encontra os índices de consumo para a sua edificação, e assim, compara com o primeiro índice de consumo calculado para determinar a classificação da envoltória, e, consequentemente, o equivalente numérico da envoltória, IC-ENV. Na avaliação do sistema de iluminação, temos três pré-requisitos. A divisão de circuitos indica que ambientes fechados devem possuir pelo menos um dispositivo de acionamento manual para controle de acionamento independente da iluminação. A contribuição de luz natural, na qual ambientes com abertura para o meio externo, com mais de uma fileira de luminárias, devem possuir a última fileira com acionamento independente das outras. E, por fim, o desligamento automático do sistema de iluminação, em ambientes que, com mais de 250 metros quadrados, devem possuir controle de desligamento automático da iluminação. Para a obtenção do nível A, é necessário que se cumpra todos esses pré-requisitos. Estes também aparecem quando se opta pelo método de simulação. Na determinação da eficiência, existem dois métodos de cálculo. O primeiro é o método das áreas, que avalia de forma conjunta todos os ambientes do edifício. Este método deve ser utilizado para edificações com até 3 atividades principais, ou atividades que ocupem mais de 30% da área do edifício. Já o método das atividades avalia separadamente os ambientes do edifício e deve ser utilizado quando o método anterior não é aplicável. O sistema de condicionamento de ar apresenta os seguintes pré-requisitos específicos, que também valem quando se usa o método de simulação. Isolamento térmico dos dutos, na qual é necessária uma espessura mínima de isolamento dos dutos de ar. O outro pré-requisito específico é o condicionamento de ar por aquecimento artificial, na qual o sistema deve atender a alguns indicadores mínimos de eficiência energética. Na determinação da classificação do sistema de condicionamento de ar, existem dois tipos de sistemas: os regulamentados pelo Inmetro e os não regulamentados. Para os regulamentados, você deve conferir as tabelas atualizadas com as classificações dos equipamentos no site do Inmetro, sejam eles condicionadores de ar do tipo split ou janela. Para os não regulamentados, como, por exemplo, um sistema de aquecimento central, onde tanto para o nível A quanto para os demais níveis, é necessário seguir as tabelas presentes no capítulo de condicionamento de ar do RTQC. Além disso, alguns parâmetros devem ser calculados, como carga térmica, controle de temperatura por zonas, automação do sistema, isolamento das zonas, controle e dimensionamento do sistema de ventilação, recuperação de calor, controles e dimensionamento dos sistemas hidráulicos e equipamentos de rejeição de calor. Com isso, finaliza-se o processo de etiquetagem pelo método prescritivo. Quando se opta pelo método de simulação, os pré-requisitos gerais do método prescritivo também precisam ser seguidos. Já em relação aos pré-requisitos específicos, é necessário considerar para os sistemas de iluminação e de condicionamento de ar. Além desses pré-requisitos, o método da simulação também tem os seus pré-requisitos específicos, que são o programa de simulação utilizado e o arquivo climático, que devem estar de acordo com as características descritas no RTQC. Para o procedimento de simulação, é necessário que se compare o consumo energético da proposta, projeto real,
com o consumo da mesma edificação nos diferentes níveis de classificação, que são chamados modelos de referência. Deve ser demonstrado que o consumo de energia do projeto proposto deve ser igual ou menor ao consumo do edifício de referência. A pontuação total de edifícios totalmente simulados será o número obtido pela simulação do edifício que leva em consideração a bonificação, entre outros aspectos. Para edifícios naturalmente ventilados ou que possuam áreas de longa permanência não condicionadas, é obrigatório comprovar por simulação que o ambiente interno das áreas não condicionadas proporciona temperaturas dentro da zona de conforto, durante o percentual de horas ocupadas. Além das pontuações obtidas pelos métodos de simulação ou prescritivo, iniciativas que aumentem a eficiência energética da edificação podem aumentar em até 1 ponto ou 1 nível a classificação final da edificação. Essas iniciativas são chamadas de bonificações e podem ser racionalização de água, equipamentos como torneira com arejadores e ou temporizadores, sanitários com sensores, aproveitamento de água pluvial e de outras fontes alternativas de água, que proporcionem uma economia mínima de 40% no consumo anual de água do edifício. Sistemas e fontes renováveis de energia. Edificações em que a parcela de água quente representa um percentual igual ou maior a 10% do consumo de energia e que utilizarem aquecimento solar de água, devem provar o atendimento com fração solar igual ou superior a 70%. Energia eólica ou painéis fotovoltaicos devem proporcionar uma economia mínima de 10% do consumo anual de energia elétrica do edifício. Sistemas de cogeração e inovações técnicas ou de sistemas, tais como iluminação natural, que comprovadamente aumentem a eficiência energética da edificação, proporcionando uma economia mínima de 30% do consumo anual de energia elétrica. Por fim, elevadores que atinjam a classificação A segundo norma podem beneficiar em até meio ponto a classificação final da edificação. Após a conclusão de todos os cálculos dos sistemas de avaliação e bonificações, temos em mãos valores dos equivalentes numéricos, que serão utilizados para o cálculo da classificação final da edificação. A pontuação total será determinada pela equação 2.1 do RTQC, onde utilizaremos os equivalentes numéricos e as variáveis para o cálculo dessa pontuação.